Henrique e irei iniciar as aulas 15 e 16 do curso de Física 2 e o assunto que será tratado é campo elétrico em condutores e campo elétrico uniforme. Bom, na aula anterior a gente falou do como que gera um campo elétrico, uma carga mãe, qual é o valor de um campo elétrico, Kq sobre D ao quadrado. Falamos também o que o campo elétrico faz, ele aplica uma força, portanto, quem está próximo de um campo elétrico sofre uma força chamada de elétrica. E essa força elétrica é igual à carga que está de prova, portanto, a carga que está próxima a esse campo, vezes o campo. E o campo e força são grandezas vetoriais, então tem tem direção e sentidos iguais. A carga positiva tem um campo divergente, portanto, de afastamento, enquanto que a carga negativa tem um campo convergente, tem um campo que aproxima dela quando a carga for positiva. Bom, falamos também das linhas de força, tudo que ela pode nos fornecer, ela nos informa a carga geradora, ela nos informa a direção e sentido da força elétrica e também nos informa a quantidade de vezes que uma carga é maior que a outra. Por exemplo, se tiver dois campos sendo gerados, pela quantidade de linha, pela densidade de linha no espaço, a gente pode observar a diferença de quantidade de carga que se tem uma na outra. Por exemplo, se uma carga negativa tem 7 linhas e a carga positiva tem 14 linhas de campo saindo dessa carga, a gente consegue ter uma diferença e saber exatamente a quantidade de cargas é maior que a carga que tem poucas linhas. A carga, portanto, de 14 linhas tem uma carga 2 vezes a carga de 7 linhas, ok? Agora vamos falar de campo em condutores. Os condutores a gente sabe que são aqueles que não têm o processo de eletrização eletrostática favorecido. São elementos que meio que não aceitam essas ligações, essa atração entre elétrons ou núcleos. Então, a condição de equilíbrio eletrostático exige que não haja movimento das cargas, a não ser desenvolvida a agitação térmica. Sendo assim, não pode haver campo no interior do condutor que gere movimento de carga em uma dada direção. Esse fato leva à importante conclusão de que o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, então estamos falando de condutores, são aqueles que são os metais que têm o mar de elétrons. Do capítulo anterior, então, no interior do condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. Então, se ele tem direções para todo lado, no meio é nulo. Do capítulo anterior, sabe-se que as cargas em um condutor em equilíbrio distribuem-se em sua superfície, se acumulando nas pontas. Então, nas pontas de um condutor sempre vai ter mais elétrons. Assim, o campo elétrico da superfície não é nulo, sendo perpendicular à superfície em todos os pontos e mais intenso nas pontas, conforme se observa nessa figura 22 aí, ó. Então, em um condutor, as cargas elétricas, as cargas positivas, elas geram um campo nas suas regiões da ponta. Então aqui como tem cargas positivas e as cargas negativas também não estão aqui, eles são os condutores, tem o campo divergente nos seus pontos. Então se tem um campo divergente, aplica uma força. Dependendo da carga, pode ser a força pode se aproximar ou a força pode se distanciar com uma repulsão. Um bastante importante exemplo é aqueles para-raios. Os para-raios são condutores e na ponta deles tem um campo elétrico muito grande. E esse campo elétrico ele percorre uma área tão grande que quando está chovendo e cai raios, para os raios ser negativo, sofre a ação desse campo, portanto sofre uma ação elétrica, de uma força elétrica de aproximação. O raio, então, se aproxima por uma força elétrica dos para-raios, porque os para-raios são justamente condutores elétricos que têm o seu campo na região das pontas e que os seus pontos são de uma carga positiva, o que dá um campo elétrico divergente e que atrai as cargas negativas, ok? Observe-se que a esfera no plano não é atraída por as cargas distribuídas na superfície da gaiola, garantindo que o campo elétrico no interior dela seja nulo. Assim, não há força sobre
esfera no pêndulo quando ele se encontra no interior da gaiola. Isso aí é a gaiola de Faraday. Presta atenção. Aqui não tem o pêndulo, aqui não tem a gaiola, certo? Aí ele pega um metal e se aproxima desse pêndulo. Aqui sofre uma atração. Então sofre uma atração entre os dois metais. Mas se você botar o pêndulo, você pode perceber que em todos os lados, em todos os locais do pêndulo, essa carga está sofrendo uma atração. Por quê? Porque esse pêndulo é formado por metal. Então, esse metal aqui está fazendo uma força de repulsão para cá. Está dando um campo elétrico para cá. Mas também tem um campo elétrico para cá, um campo elétrico para lá, um campo elétrico para cá, em que o campo elétrico aqui é zero. Então, tudo que se aproximar daqui vai ter um campo, ele já está com o resultante de campo elétrico igual a zero. E esse campo elétrico não deixa esse cara aqui entrar interagir com essa esfera. O que não, se não interage, não tem força, então ela não sofre aproximação. Então, o campo no interior de um condutor é zero. Ao seu redor, ele é divergente. Campo elétrico de um condutor esférico. Quando um condutor é esférico, ele tem um campo elétrico. Quando você está próximo, um condutor esférico não possui saliências nem reentrâncias. Assim, ao ser eletrizado, as cargas se distribuem uniformemente pela sua superfície externa, de tal modo que sua densidade superficial de carga é a mesma em todas as regiões. Daí dizer-se que a superfície de uma esfera condutora, ao receber cargas, fica uniformemente eletrizada. Assim, pode-se afirmar para um condutor esférico eletricamente em equilíbrio eletrostático que nos pontos internos no campo elétrico é nulo. Então, dentro da carga é nula. O vetor campo elétrico é perpendicular à superfície externa do condutor esférico em cada ponto dela. Para o condutor esférico de raio R, a intensidade do campo elétrico, sua superfície é dado por... então, o campo é igual a 1/2 K vezes a carga dividido por R ao quadrado. Por que 1/2? Porque justamente é o campo. Então, em pontos infinitos próximos da superfície externa do campo esférico, o campo elétrico é dado por K vezes na esfera, né? Na superfície da esfera. É igual a dado K vezes a carga dividido pelo raio ao quadrado. Na esfera. Ou ainda no campo próximo é 2 vezes o campo interno da superfície. Então, devido à simetria da esfera e à distribuição de cargas em sua superfície, para se calcular o módulo do vetor campo elétrico em pontos mais afastados, tudo se passa como se a carga estivesse totalmente concentrada no centro da esfera. Então, você tem uma carga, um condutor esférico, aí como é que você calcula a distância? A distância vem do raio, você soma um raio e depois você soma a distância que essa carga está do centro dela. É importante observar que a distância do ponto externo considerado P ao ponto O da esfera. Aqui vem até 1/2 de R ao quadrado, aqui é o campo. Então, quando você está no R máximo, na superfície, você tem esse campo aqui. Se você for aumentando a distância, você diminui o campo. Mas na superfície é KQR ao quadrado. Questão. É dada uma esfera condutor de raio 1 metro eletrizada e situada no vácuo. Em um ponto P a distância de 3 metros do centro da esfera, o campo elétrico tem intensidade 9 vezes 10 a Newton-Coulomb. Determine a carga elétrica Q distribuída pela superfície da esfera admitida carga positiva. Então, ele quer a carga, né? A carga você vai calcular como? O campo é igual a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Se você quer a carga, você isola a carga. E vai ficar o campo vezes a distância que estava na intensidade dividido pela constante. Então, a carga vai ser 9 vezes 10 a terceira, a intensidade, igual a 9 vezes 10 a nona, que é a constante, vezes Q dividido por 3 ao quadrado. A distância já é a distância total. Então, a carga vai ser 9 vezes 10 a menos 12 Coulomb. A intensidade do campo elétrico em um ponto da superfície. A superfície está a 1 metro de raio. Então, o campo na superfície vai ser 1/2 vezes a constante vezes a carga raio ao quadrado. Você tem 1/2 vezes 9 vezes 9 vezes 10 a menos 12 vezes 10 a nona dividido por 1 ao quadrado. Então,
O campo na superfície da esfera vai ser 4,5 vezes 10 a menos 2. Em uma superfície, a letra C, a intensidade do campo elétrico em um ponto externo e bem próximo da superfície. Então, quando o R for quando a for bem próximo da superfície, próximo à superfície é igual a 2 vezes o campo da superfície. Então, o campo próximo é 2 vezes o campo da superfície. Logo, o campo próximo é 8,1 vezes 10 a menos 2 Newton por Coulomb. Ok? Vamos agora falar do campo elétrico uniforme. Uma importante configuração do campo elétrico é aquele no qual o vetor campo elétrico tem o mesmo módulo, direção e sentidos em todos os pontos. Então, aqui seria uma placa positiva e aqui uma placa negativa. Esse campo estaria com módulo, direção e sentido iguais em todo o espaço. Observe que a representação do campo elétrico uniforme, a partir das linhas de força do campo elétrico, é feita através de linhas paralelas e uniformes espaçadas. O paralelismo garante que a direção e o sentido do vetor campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. E o fato de estarem uniformemente espaçadas garante que a densidade das linhas é constante, indicando que o campo é uniforme. Então, como eu falei na aula anterior, a linha do campo diz muita coisa. Diz direção, sentido e diz a intensidade do campo. Então, qual é a distribuição de cargas capaz de gerar um campo elétrico uniforme? É o que será visto a seguir. Como que gera um campo? Cargas sujeitas a campos uniformes, como que gera um? A gente pega uma carga positiva assim, constante, e isso gera um campo elétrico. O campo elétrico tem uma força elétrica, a força elétrica é igual a carga vezes o campo. Então, força resultante é massa vezes a aceleração. A massa vezes a aceleração é igual a carga vezes o campo. Então, a aceleração que essa carga tem é a carguinha vezes o campo dividido pela massa. Isso dá constante. Então, isso sempre vai ser constante porque o campo é constante. Se o campo é constante, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, você tem que só muda a aceleração com a carga que você coloca aqui, a carga de prova. Então, você tem sempre uma direção divergente, porque é uma carga positiva, e aqui você tem uma placa negativa, que é convergente, o que dá que o campo sempre vai ser constante. 6. Uma carga elétrica pontiforme de 1 microcoulomb e de massa 6 vezes 10 a menos quilocalorias é abandonada em repouso em um ponto A de um campo elétrico uniformemente de intensidade igual a 10 vezes 6 Newton, conforme a figura. Determine a intensidade da forma elétrica que atua em que? A intensidade da força elétrica. A intensidade da força elétrica é exatamente a carga vezes o campo. Então, sendo a carga positiva resulta em uma força que tem o mesmo sentido que o campo, a intensidade da força elétrica é Q e é dada por carga vezes o campo. Então, a força elétrica vai ser 10 a menos 6 Coulomb vezes 10 a sexta newtons por Coulomb, que é o campo. Então, a força vai ser 10 a menos 6 vezes 10 a sexta, que dá exatamente 1 Coulomb. A aceleração do movimento da carga aqui. Então, você sabe que a lei de Newton fala que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se você tem a força resultante, você tem a aceleração, porque você também tem a massa, porque ele falou que deu a massa do elétron. Então, a massa é 10 menos 16, então a força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a força dividida pela massa, o que dá que a aceleração é 10 a sexta metros por segundo ao quadrado. Observe que, sendo o campo uniforme, resulta que o campo é constante. Portanto, a partícula abandonada em repouso executa um movimento retilíneo uniformemente variado, igual a G, igual a aceleração gravitacional. Se a partícula fosse lançada na direção do campo, mas em sentido contrário, o movimento inicial seria retilíneo, uniformemente variado e retardado, e depois ele pararia e ficaria acelerado. A velocidade que possui ao passar por B situada a 2 metros de A. Então, ele tem uma velocidade e tem uma aceleração, sendo um movimento uniformemente variado, portanto, a aceleração é constante. Você pode calcular a velocidade com Torricelli. Por exemplo, a velocidade de B ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Portanto, a velocidade de B ao quadrado é igual a zero, porque não tinha velocidade aqui, mais 2 vezes a aceleração, que é 10 a sexta, vezes a distância que ele percorreu, que é 2 metros. E logo, a velocidade de B vai ser 2 vezes 10 a terceira metros por segundo.
Você também pode botar uma carga num campo uniforme obliquamente. Por exemplo, tem um campo uniforme aqui e você coloca essa carga assim, ó, horizontal. Essa carga vai ter esse tópico trata do problema de lançamento oblíquo de uma carga uniforme e um campo elétrico uniforme e determina sua trajetória conforme o histórico a seguir. Então, ela tem uma velocidade, ela entra com uma velocidade. Essa velocidade vai estar tendo uma força. Se essa carga for positiva, ela vai ter uma força para baixo, mas ela vai ter uma velocidade horizontal. O problema apresentado trata de um movimento ocorrido ao longo de um plano. Assim, para reafirmar esse movimento, precisamos de um plano coordenado com eixos x e y perpendicular entre si. A colocação da origem e a orientação dos eixos é arbitrária. A solução apresentada é feita adotando a origem do ponto de lançamento da carga e os eixos são orientados conforme o problema mostra a figura. O problema é resolvido analisando-se movimentos nos eixos x e y. Inicialmente tem que, no eixo x, nesse aqui, o movimento é uniforme, pois não há nenhuma força agindo neste eixo. Assim, a função horária da posição do eixo x é x igual a velocidade vezes o tempo. Então, você tem que a velocidade de x vai ser igual à velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Que é esse cosseno aqui, ó. Porque o cosseno vai ser a velocidade de x. Cosseno de θ é igual à velocidade de x dividido pela velocidade inicial. Então, a velocidade de x é a velocidade inicial vezes o cosseno de θ. No eixo x, tem-se uma força constante para baixo. E o movimento dessa direção é uniformemente variado, portanto tem uma aceleração constante. Considere que a carga aqui é positiva e que sua massa é igual à massa m. Assim, a função de posição e velocidade nesse eixo é adotada por... Bom, se ele tem uma massa m, essa carga vai estar tendo uma força para baixo. Então, y vai ser velocidade inicial t menos 1 meio de ΔT ao quadrado. A velocidade y é o seno, né? É o seno. A velocidade y vai ser o seno de θ é o cateto oposto, velocidade y, sobre a hipotenusa, sobre a velocidade inicial. Então, vai ser cateto oposto, velocidade y, sobre o valor da hipotenusa, velocidade inicial. Então, o valor de y vai ser velocidade inicial vezes o seno de θ, vezes o tempo. Então, você tem que a velocidade de y é velocidade, você tem que a velocidade de y, y vai ter o y, a distância, o espaço, vai ser a velocidade inicial vezes o seno de θ, menos 1 meio a aceleração, que é a aceleração é força resultante é massa vezes aceleração. Então, a aceleração vai ser QE dividido pela massa, vezes o tempo ao quadrado. Isso aqui é a função horária do espaço. E a função horária da velocidade é que y é igual à velocidade inicial de y menos a aceleração vezes o tempo. Se a aceleração está para cá, porque o campo está para baixo, então a aceleração é negativa, está contra o movimento. Então, a gente tem que a velocidade de y é a velocidade vezes o seno de θ, menos a aceleração, que é carga vezes o campo, dividido pela massa vezes o tempo. Você tem que a aceleração de y é menos a carga vezes o E dividido pela massa. O sinal negativo da aceleração deve-se à orientação dada ao eixo y e o sinal da carga Q, o que leva a força elétrica a ser para baixo, enquanto que o eixo y está orientado para cima. Isolando-se o tempo na equação da posição do eixo horizontal, você tem que o tempo é igual a o x, portanto, a distância, dividido pela velocidade vezes o cosseno de θ. Aqui é o tempo. O tempo é igual a x dividido pela velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Substituindo o valor obtido anteriormente em equação da posição y, tens que a posição de y é igual à velocidade inicial vezes o seno ao seno de θ, vezes o tempo, x dividido pela velocidade inicial vezes o cosseno de θ, menos a aceleração menos o tempo. Então, o movimento vai ser a tangente de θ vezes o x, menos carga vezes o campo, dividido por 2mv ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de alfa, que é C2, vezes o tempo ao quadrado, vezes x ao quadrado. Então, você tem que o movimento é uma parábola. Faz isso. Ele cai e volta. Então, eu vou deixar esses exercícios para vocês fazer. Esse
e esse exercício. E deixa o like e compartilhe até a próxima aula. Tchau!